Bom dia. Estamos voltando agora com o nosso Clube do Livro e essa semana vamos começar o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. E a introdução dela é bem assim: por que começar pelo porquê? Este livro é sobre um padrão que surge naturalmente, uma forma de pensar, de agir e se comunicar, que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aqueles que os cercam. Embora esses líderes natos possam ter vindo ao mundo com uma predisposição para inspirar, essa aptidão não está reservada apenas a eles. Ou seja, nem todo mundo é líder nato. Você pode treinar. O sucesso é treinável. Todos podemos aprender esse padrão. Com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização é capaz de inspirar tanto dentro quanto fora de sua instituição, ajudando a promover suas ideias e sua visão. O objetivo desse livro não é simplesmente tentar corrigir o que não está funcionando. Escrevi o Comece pelo Porquê como um guia para enfatizar e ampliar aquilo que funciona. Não pretendo contestar as soluções oferecidas por outras pessoas. A maioria das respostas que obtemos, quando baseadas em evidências concretas, são perfeitamente válidas. Quais os padrões que você baseia a sua vida? No entanto, se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então até as respostas certas acabarão nos levando na direção errada. Cedo ou tarde, a verdade sempre é revelada. As histórias que se seguem são de indivíduos e organizações que naturalmente personificam esse padrão. São os que começam pelo porquê. O objetivo era ambicioso, o interesse público era grande. Especialistas estavam ansiosos para contribuir, dinheiro prontamente disponível. Armado com todos os ingredientes do sucesso, Samuel Pierpont Langley estava pronto no início da década de 1900 para ser o primeiro homem a pilotar uma aeronave. Muito conceituado, era alto funcionário do Instituto Smithsonian e professor de matemática, além de ter trabalhado em Harvard. Entre seus amigos havia alguns dos homens mais poderosos do governo do mundo dos negócios, incluindo Andrew Carnegie e Alexander Graham Bell. Langley recebeu do Departamento de Guerra uma subvenção de $50 mil para seu projeto, uma enorme quantia para a época. Ele reuniu as mentes mais brilhantes do seu tempo, um verdadeiro time de sonhos, um talento e conhecimento. Langley e sua equipe usaram os melhores materiais e a imprensa o seguia aonde quer que fosse. As pessoas do mundo, de todo o país, acompanhavam cada detalhe da história, aguardando a notícia de que ele havia alcançado o seu objetivo. Com a equipe e os amplos recursos que reunira, seu sucesso era garantido. Estaria mesmo? A algumas centenas de quilômetros, Wilbur e Olive Wright trabalhavam em sua própria máquina voadora. A paixão deles por voar era tão intensa que inspirou o entusiasmo e comprometimento de um dedicado grupo de Dayton. A cidade americana natal dos dois irmãos, em Ohio, não havia financiamento para aquela aventura. Nenhum subsídio do governo, tampouco conexões de alto nível. Nenhuma só pessoa da equipe tinha pós-graduação ou mesmo formação universitária. Wilbur e Olive. Mas a equipe se reunia em uma modesta loja de bicicletas e tornava sua visão realidade. Em 17 de dezembro de 1903, um pequeno grupo testemunhou o que hoje é considerado por muitos o primeiro voo da história. Como os irmãos Wright conseguiram ser bem-sucedidos quando uma equipe mais bem equipada, mais instruída e com mais recursos financeiros não conseguiu? Não foi sorte. Tanto os irmãos Wright quanto Langley estavam muito motivados, tinham uma forte ética de trabalho, mentes científicas aguçadas, perseguiam exatamente o mesmo objetivo, mas apenas os irmãos Wright foram capazes de inspirar as pessoas que estavam à sua volta e de fato lideraram sua equipe no desenvolvimento de uma tecnologia que mudaria o mundo. Apenas os irmãos Wright começaram pelo porquê. Qual é o porquê que te motiva? Em 1965, estudantes do campo da Universidade da Califórnia em Berkeley foram os primeiros a queimar publicamente seu certificado de alistamento militar para protestar contra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A região do norte da Califórnia era um viveiro de sentimentos antigovernalistas e anti-establishment. Cenas de confronto e tumultos em Berkeley e Oakland foram transmitidas por todo o mundo, alimentando movimentos solidários nos Estados Unidos e na Europa. Mas foi só em 1976, cerca de 3 anos após o término militar americano do conflito do Vietnã, que eclodiu uma revolução diferente.
Eles pretendiam criar um impacto e uma enorme ruptura a ponto de desafiar o modo como as coisas percebiam, como as pessoas percebiam o funcionamento do mundo. Mas esses jovens revolucionários não atiravam pedras nem pegavam em armas contra um regime autoritário. Em vez disso, decidiram vencer o sistema jogando as cartas dele. Para Steve Wozniak e Steve Jobs, os cofundadores da Apple Computer, o campo de batalha era o dos negócios e a arma escolhida foi o computador pessoal. A revolução do computador pessoal estava ganhando forma quando Wozniak construiu o Apple I. Logo que começou a atrair a atenção, a tecnologia foi vista como uma ferramenta para trabalho. Os computadores eram complexos demais e o preço estava fora do alcance do consumidor médio. Mas Wozniak, um homem que não era motivado por dinheiro, vislumbrou um propósito mais nobre para a tecnologia. Ele considerava o computador pessoal um caminho para o homem como assumir o papel de uma corporação. Se conseguisse, no modo de levá-lo até as mãos dos indivíduos, pensava, o computador daria praticamente qualquer uma capacidade de realizar muitas funções de uma companhia com recursos muito maiores e melhores. O computador pessoal poderia nivelar o campo de jogo e mudar o modo como o mundo funcionava. Wozniak projetou o Apple I e aprimorou a tecnologia com o Apple II para que fosse acessível e fácil de usar. Por mais visionário ou brilhante que seja uma ideia ou um produto, se ninguém o comprar, ele não terá valor. O melhor amigo de Wozniak na época, Steve Jobs, com 21 anos, sabia exatamente o que fazer. Apesar de ter experiência na venda de componentes eletrônicos, Jobs provaria ser muito mais do que um bom vendedor. Ele queria fazer algo significativo para o mundo e iria fazer isso construindo uma empresa. A Apple foi a ferramenta que Jobs usou para dar início a uma revolução. Em seu primeiro ano de negócios com apenas um produto, a Apple esteve uma receita de $1 milhão. No segundo ano, alcançou 10 milhões em vendas. No quarto ano, arrecadou 100 milhões com vendas de computadores. Em apenas 6 anos, a Apple Computer tornou-se uma companhia ativada em mais de $1 bilhão, com mais de 3 mil funcionários. Jobs e Wozniak não foram os únicos a participar da revolução do computador pessoal, nem sequer foram os únicos sujeitos espertos no negócio. Na verdade, nem sabiam muito sobre o assunto. O que tornou a Apple especial não foi o seu crescimento meteórico, não foi a capacidade de seus cofundadores de pensar de maneira diferente sobre computadores pessoais. O que fez a Apple ser especial foi eles terem sido capazes de repetir o padrão. Ao contrário de qualquer um de seus concorrentes, a Apple foi bem-sucedida em colocarem em questão ideias convencionais sobre a indústria de computadores, a indústria de componentes eletrônicos, a indústria de música, a indústria de celulares, a indústria de entretenimento. E o motivo foi simples: a Apple inspira. A Apple começa pelo porquê. Ele não era perfeito, tinha suas singularidades, não era o único a sofrer em uma época pré-direitos civis, e havia muitos outros oradores carismáticos. Entretanto, Martin Luther King Jr. tinha um dom. Ele sabia como inspirar pessoas. O Dr. King sabia se era para o movimento pelos direitos civis ser bem-sucedido. Se era para haver uma mudança real e duradoura, isso exigia mais gente do que ele e seus aliados mais próximos. Exigiria mais do que palavras motivadoras de discursos eloquentes. Exigiria pessoas, dezenas de milhares de cidadãos comuns, unidos por uma única visão: mudar o país. Às 11 horas da manhã de 28 de agosto de 63, ele mandaria a mensagem a Washington que estava na hora dos Estados Unidos seguirem um novo caminho. Os organizadores do movimento pelos direitos civis não enviaram milhares de convites, nem haviam um site na internet para confirmar a data. Mas as pessoas apareceram e continuaram a chegar. Então 250 mil pessoas se dirigiram à capital do país, a tempo de ouvir as palavras que foram imortalizadas pela história, profetizadas pelo homem que liderava um movimento que mudou os Estados Unidos para sempre. I have a dream. Eu tenho um sonho. A capacidade de atrair tanta gente do país inteiro, de todas as etnias, para se reunir no dia certo, na hora certa, tem algo especial. Ainda que outros também soubessem o que precisava ser mudado a fim de garantir os direitos civis para todos, Martin Luther King conseguiu inspirar uma nação a mudar, não só para o bem de uma minoria, mas para o bem de todos. Martin Luther King começou pelo porquê. Existem líderes e existem aqueles que lideram. Com apenas 6% de participação no mercado dos Estados Unidos, cerca de 3% de todo o mundo, a Apple não é a maior fabricante no segmento de computadores pessoais. No entanto, a companhia lidera a indústria de computadores e agora também outros setores. A experiência de Luther King não foi exclusiva, mas foi ele quem inspirou uma nação a mudar. Os irmãos Wright não foram os principiantes mais fortes na corrida para fazer o primeiro voo tripulado.
e motorizado, mas foram eles que levaram a nova era da aviação, e ao fazer isso mudaram completamente o mundo em que vivemos. Seus objetivos não eram diferentes do que qualquer outra pessoa e seus sistemas e processos foram facilmente replicados, mas os Wright, a Apple e Luther King se destacam entre seus pares. Eles são um ponto fora da curva e seu impacto não é reproduzido com facilidade. São membros de um grupo seleto de líderes que fazem algo muito especial. Eles nos inspiram. Quase todas as pessoas e organizações precisam motivar outros indivíduos a agir por uma ou outra razão. Alguns querem motivar por uma decisão de compra, outros buscam apoio de voto. Há ainda os interessados em motivar as pessoas a trabalhar com afinco ou eficiência, ou apenas fazê-los seguir as regras. A capacidade de motivar pessoas não é, por si só, difícil. Em geral, está ligado a algum fato externo. Incentivos atraentes e ameaças de punição com frequência suscitam o comportamento indesejado. A General Motors, por exemplo, motivava com tanto sucesso as pessoas a comprarem seus produtos que vendeu mais carro do que qualquer outro fabricante no mundo por mais de 70 anos. No entanto, apesar de serem líderes em seu setor, eles não lideravam. Os grandes líderes, por outro lado, têm a capacidade de inspirar pessoas a agir. Eles oferecem um sentimento de propósito, de pertencimento e têm pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que se possa obter. Quem lidera de verdade consegue criar uma legião de seguidores que não agem porque foram levados a isso, mas porque foram inspirados. Olha só o porquê inspira. Para aqueles que estão inspirados, a motivação para agir é profundamente pessoal. Eles são menos propensos a ser atraídos por incentivos. Os que estão inspirados estão dispostos a pagar o preço ou suportar inconvenientes até o sofrimento pessoal. Os que são capazes de inspirar vão criar um grupo de seguidores, apoiadores, eleitores, clientes, funcionários que agem pelo bem de todo e não porque são obrigados, mas porque assim o desejam. Embora em termos numéricos sejam relativamente poucas as organizações líderes que têm aptidão natural para inspirar, aparecem em vários formatos e tamanhos, podem ser encontrados no setor público quanto no privado. Então, estão todos os tipos de atividade, vendendo clientes finais ou para empresas. Onde quer que estejam, todos têm um nível desproporcional de influência em seu ramo de atividade, possuem os consumidores e funcionários mais leais e costumam ser mais lucrativos que os concorrentes, são mais inovadores e, o que é mais importante, capazes de sustentar tudo a longo prazo. Muitos deles transformam seus setores e alguns até mudam o mundo. Os irmãos Wright, a Apple e o King são apenas 3 exemplos. A Harley Davidson, a Disney, a Southwestern Airlines e são outros 3, John Kennedy e Ronald Reagan, também foram capazes de inspirar. Não importa a origem, todos têm algo em comum. Todos os líderes de empresas inspiradores, seja qual for o tamanho ou setor, pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E essa forma é totalmente o oposto do que os outros fazem. E se pudéssemos todos aprender a pensar e agir e se comunicar como aqueles que inspiram? Eu imagino que um mundo no qual a capacidade de inspirar seja praticada não só por alguns, mas pela maioria. Estudos demonstram que mais de 80% dos americanos não estão no emprego dos sonhos. Se mais gente soubesse como construir organizações que inspiram, poderíamos viver em um mundo no qual as estatísticas indicassem o oposto. 80% das pessoas amariam o próprio emprego. Quem acorda feliz para ir ao trabalho é o profissional mais produtivo e criativo. Voltam em casa mais felizes e têm as famílias mais felizes, tratam melhor os colegas, clientes, consumidores, funcionários inspirados, contribuem para companhias mais fortes e economias mais robustas. Foi por isso que escrevi esse livro. Espero inspirar pessoas a fazer as coisas que inspiram, para que juntos possamos construir as empresas, a economia, mundo, na qual a confiança e a lealdade sejam regra e não exceção. Esse livro não foi criado para te dizer o que fazer ou como fazer. O objetivo não é te dar uma linha de ação, é oferecer a você o motivo de ação. Para os que têm mente aberta, novas ideias, buscam alcançar o sucesso duradouro e acreditam no seu êxito, requer outras pessoas. Eu ofereço um desafio. De agora em diante, comece pelo porquê. Comece pelo porquê.